Olá pessoal, tudo bem? Nessa primeira aula a gente vai aprender um pouco sobre o que é a ferramenta Postman. A gente já vai fazer o download dela e vamos ficar com o ambiente praticamente pronto para começar o nosso curso, tá bom? Então, antes de mais nada, vamos entrar no site do Postman, apenas digitando Postman aqui, e vai ser o primeiro link, tá bom? Ou você pode digitar direto postman.com igual eu fiz. Então, a gente vindo para cá, a gente tem a nossa tela inicial do Postman. Tá todo em inglês, mas a gente consegue traduzir facilmente, tá bom? E vindo aqui a gente já consegue pegar e fazer o download. Então, eu estou usando o Windows, tudo que eu vou estar falando durante o curso vai ser baseado no Windows. Então, caso você use Mac ou Linux, algumas coisas podem ficar diferentes, mas no geral vai ser tudo bem parecido, tá bom? Então, eu já tenho o Postman instalado aqui, pode ser que algum passo fique um pouco diferente, mas no geral a instalação do Postman é bem simples, tá bom? Então, eu vou fazer o download, ele vai me jogar para essa outra página aqui e clico agora nesse botão aqui para começar o download. Então, eu já tenho um Postman aqui instalado, né? Mas na hora que eu der o salvar, ele vai salvar de novo, já que ele colocou aquele um aqui na frente, né? E eu posso clicar aqui que ele vai pegar e executar, né, já o Postman. E ele praticamente faz uma instalação por baixo dos panos toda completa e já vai vir configurado aqui na minha conta porque eu já estava utilizando o Postman antes, tá? Mas caso você não tivesse uma conta conectada, ele ia aparecer para você conectar a sua conta, criar uma conta, tá bom? Aí, para criar a conta é também muito simples, tá bom? A gente vai precisar vir aqui só aqui no Sign In e você vai pegar e fazer todo o procedimento para criar uma conta. Você consegue criar uma conta a partir de qualquer e-mail ou você já consegue fazer um link linkado ao seu Gmail também, tá bom? Então, agora voltando aqui para o Postman, para a gente falar o que, que essa ferramenta é, né? Postman basicamente é uma ferramenta para desenvolvimento de API e que permite fazer tudo, né? Desde a parte de desenvolvimento até a parte de teste, workflows, monitoramento e etc. Tudo voltado para a parte de API. Então, a gente que usa muito com isso para a parte de teste, a gente às vezes desconhece um pouco o quão complexo e completo é o Postman, mas a gente vindo nesse botão aqui do lado, para a gente configurar o meu workspace, eu consigo ver coisas como APIs, como mock de servidores, com a parte de monitoramento, workflows, entre outras coisas. Então, o Postman é uma ferramenta muito completa, consigo fazer basicamente tudo nele aí. Atualmente a gente tem novas funcionalidades, então permite que a gente consiga fazer execuções automáticas de todas as collections de uma vez. Ele permite a gente executar testes de performance com um Postman também. Inclusive vai ser um dos nossas aulas que vamos ter aqui no curso. Então é uma ferramenta bem completa. Tem toda a divisão aqui, ele divide o projeto em workspaces, que são áreas de trabalho, onde a gente consegue ter projetos isolados, usando variáveis diferentes. Se você quiser trabalhar, por exemplo, no ambiente de produção, no ambiente de homologação, no ambiente de teste. Então a gente vai passar tudo por isso, tá bom? Mas é só para mostrar mesmo que o Postman ele é bem completo. E um ponto muito legal dele, e que é fácil, né, utilizar, porque ele é extremamente low code. Embora a gente consiga fazer coisas com código, né? Por exemplo, parte de validação de teste, que nós vamos fazer também. Ou ter essa parte de pré-scripts, que é para a gente fazer uma preparação antes do nosso teste rodar. A gente vai usar um pouco de código aí. E é JavaScript, nada muito complexo. O Postman ele dá várias funções um pouco prontas, então ele ajuda bastante a gente nisso. E a documentação do Postman também é muito bom. Então, qualquer dúvida, a gente consegue estar consultando o postman.com e vendo a parte da documentação, tá bom? Agora, vindo aqui mesmo para a parte da requisição, o teste, o envio lá do comando para nossa aplicação, é extremamente low code. Eu posso, por exemplo, executar um comando post de criação, de envio de uma informação lá para minha aplicação, né? E a gente pode ver que eu não tenho código aqui, né? Eu tenho um JSON,
que é passado com as informações necessárias. Por exemplo, esta é uma requisição de criação de usuário, onde eu estou passando os dados do meu usuário que vai ser criado, no formato JSON, nada mais que isso. E aqui eu também tenho a parte de headers, né, para autorização e tudo mais, uma coisa bem comum da parte do Postman. A gente vai falar sobre cada um desses tópicos, é mesmo só um overview aqui. E é para mostrar que é uma ferramenta extremamente low code, tá? A gente só vai precisar usar código nesta parte. De resto, a gente consegue simplesmente clicar com new, fazer uma requisição HTTP e pronto, eu criei uma nova requisição. Eu consigo exportar essa requisição também para executar em outros lugares, enviar para outro colega de trabalho para conseguir importar para a coleção dele. A gente consegue trabalhar com repositórios compartilhados quando a gente faz upgrades do Postman, embora a gente consiga usar tudo isso free. Só uma coisa que é muito importante para conseguir utilizar todas as funcionalidades que eu acabei de falar, é necessário ter uma conta conectada. Então, não vai ser possível utilizar sem ter uma conta logada aqui. Você precisa fazer uma conta, logar, e aí sim você vai ter acesso a toda essa parte de APIs, environments, mocks de servidores, etc. É a única coisa que é realmente extremamente necessária, tá bom? Então, a aula de hoje foi isso, e a gente se vê na próxima aula.